Olá pessoal, boa noite. Hoje nós temos uma figura importantíssima aqui no nosso canal, que é a doutora Viviane Limonge. E eu achei interessante convidá-la, porque nós fizemos aí uma palestra, né, na OAB de Pinheiros, e a doutora Viviane abordou aí um tema interessantíssimo, um tema novo, inclusive, né, para os operadores de direito, que eu acho que muita gente aí não sabe, mas ela que é especialista nesse ponto, que é a tomada de decisão apoiada. Então, vocês aí, que são alunos também, que estão assistindo esse vídeo, preste atenção, porque é uma matéria importante. Boa noite, doutora Viviane, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, Vitor. Prazer é todo meu. Fiquei super honrada com o seu convite. Espero que a gente consiga explorar bastante hoje o tema sobre tomada de decisão apoiada. Ah, vamos sim. Bom, vamos lá. É assim, vamos começar, né, a questão é básica, né? O que vem a ser, né, tomada de decisão apoiada e quando ela surgiu na nossa legislação. Vitor, como nós estávamos falando na OAB Pinheiros naquele dia, a tomada da decisão apoiada é um instituto criado pela Lei Brasileira de Inclusão, também denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um instituto que é um instituto mais light a um instituto da curatela, que é um instituto que nós conhecemos há um bom tempo. Então, o que é a tomada da decisão apoiada? É um processo judicial por meio do qual uma pessoa que precisa de um apoio elege duas ou mais pessoas como seus apoiadores. Então, a pessoa ela precisa de um apoio, ela vai eleger duas pessoas de sua confiança, com que ela goze um vínculo de confiança, e não precisa, diferentemente da curatela, que normalmente ao longo da vida sempre foi um instituto correlacionado às pessoas da família, na tomada de decisão apoiada não. Ela pode eleger um amigo, alguma pessoa que ela goze desse vínculo de confiança, e essas pessoas juntas delimitam o objeto daquele apoio. Então a pessoa vai falar: olha, eu quero apoio seu para tratar de negócios jurídicos acima de R$ 1.000, porque de repente eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho conhecimento, eu não tenho uma maturidade para isso, eu quero que você me apoie. Então, as pessoas delimitam o conceito desse apoio, esse conceito, esse objeto do apoio é livre, as pessoas que vão delinear, e esse apoio vai passar por uma fiscalização do Ministério Público e Judicial. Basicamente é isso, Então, Vitor. vamos ver se eu entendi. A tomada de decisão apoiada não é aplicável somente ao incapaz, relativamente incapaz. É aplicada a qualquer pessoa. Por exemplo, vamos supor que existam aí duas pessoas que não entendem de um determinado negócio jurídico, né? Então, ele diz o seguinte: olha, eu não entendo isso, eu gostaria de, né, de ter o auxílio de alguém para tomar essa decisão. É isso mesmo que eu estou colocando? É exatamente isso. A curatela, e a gente vai falar de curatela em vez de falar de interdição, mas a curatela, historicamente, ela sempre esteve relacionada a pessoas que eram consideradas absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. O que é isso? Antigamente, no Código de 16, loucos de todo gênero, e depois foi mudando aqui, pessoas sem discernimento, pessoas com um desenvolvimento mental incompleto. Neste rol entravam as pessoas com síndrome de Down, relativamente incapazes, toxicômanos, pessoas viciadas em drogas ou em álcool e os pródigos. Então, ao longo da história, essas pessoas sempre foram colocadas destacadas do ordenamento jurídico e sempre foram objeto de representação ou assistência, dependendo do grau de incapacidade. Só que isso sempre levou a um estigma, né, Vitor? A gente sabe o quão difícil era você falar numa família que você entra com processo de interdição, É verdade. porque o processo de interdição deixava a pessoa totalmente afastada da sociedade, né? Então, como isso sempre criou-se um estigma em torno das pessoas com deficiência. Então, a tomada de decisão apoiada, ela nasce ali no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ele, na minha opinião, ele caminha no Código Civil para abranger outras pessoas com deficiência. Em tese, Sim, a tomada de decisão apoiada, então, ela é criada para pessoas com deficiência que se encontram em uma situação de vulnerabilidade. Que correto? deficiência é essa? Mental, intelectual, sensorial ou física. Mas, na minha opinião, e essa minha opinião ela é corroborada pelos outros ordenamentos jurídicos,
Qualquer pessoa em alguma situação de vulnerabilidade, eu sempre dou um exemplo meu, que passei por um luto, uma pessoa que esteja com alguma questão psicológica, enfim, passando por alguma situação difícil, pessoas idosas, ela pode socorrer da tomada de decisão apoiada, que é esse apoio, esse aconselhamento que uma terceira pessoa vai conceder a ela. Por que eu falei de outros países? Porque a tomada de decisão apoiada, a partir do momento que ela nasce no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tem a sua origem na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi ratificada por um grupo de países. Então, muitos países, como o Brasil, estão modificando seus códigos civis para incluir a espécie de tomada de decisão apoiada. Em Portugal, ela se chama maior acompanhado, na Itália, ela se chama Administrazione del Sostegno, e vários outros países, cada país nomeia de uma forma, mas tudo é o quê? Este apoio para o exercício dos seus direitos. Bom, então, o Instituto está se ampliando, né? Então, veja bem, antigamente, eu até pensava que o Instituto se aplicava exatamente ao relativamente incapaz, que aí tivesse aí não pudesse, né, ter uma manifestação de vontade sem vício, né? Eu estou percebendo agora que, por exemplo, quem está em luto, né, também sofre esse problema, não é relativamente capaz, mas naquele momento não consegue tomar uma decisão em razão aí de uma emoção, uma extrema emoção, né? Então, é interessantíssimo isso. E surgiu no Brasil quando, Viviane, surgiu com o Código Civil 2002? Ou ele já veio gestando aí, né, de alguma forma? Então, Vitor, realmente ele surgiu com a Lei Brasileira de Inclusão, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Isso foi. que foi promulgado em julho de 2015 e Ah, entra em vigor em janeiro de 2016. então é bem novo mesmo, como eu disse. É um instituto bem recente e as pessoas, pelo jeito, não estão preparadas para isso. Eu, pelo menos, né, não milito nessa área, minha área de digital, mas foi muito interessante você colocar essa posição. Quer dizer que surgiu em 2015, então foi interessante realmente o nosso evento, porque como nós falamos ali da pessoa idosa, né, quer dizer, essa tomada de decisão apoiada vem beneficiar também a pessoa idosa, não é isso? Na minha opinião, sim, Vitor, porque eu estou usando justamente a nossa comparação com direito externo. Certo. Por quê? Porque a intenção da tomada de decisão apoiada é justamente pegar pessoas que se encontram de alguma forma vulneráveis por uma questão biopsicossocial, ou seja, questões internas, biológicas, psicológicas e sociais, né? Uma pessoa idosa, ela pode. Social é o quê? São as barreiras. Então, não é somente uma questão da pessoa, é uma questão da pessoa à luz das barreiras que ela enfrenta. Uma pessoa que esteja em luto, ela pode ter internamente uma vulnerabilidade cognitiva, por exemplo, temporária, e ela vai encontrar barreiras no seu dia a dia para exercer seus direitos. Uma pessoa idosa, ela pode estar no comecinho de alguma questão demencial, por exemplo, ela pode ter alguma vulnerabilidade emocional, e por causa dessas vulnerabilidades íntimas, internas, ela pode sofrer barreiras no exercício dos seus direitos e não conseguir exercê-los da melhor forma. Entendi. Então, a meu ver, existe uma corrente doutrinária para isso. A tomada de decisão apoiada, embora tenha nascido no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tem aplicação para qualquer pessoa que esteja vulnerável e sofra barreiras no seu dia a dia para o exercício dos seus direitos. Além daquele exemplo que você nos forneceu, que foi o luto que você teve, né? Tem algum outro exemplo mais concreto? Porque nós temos aqui estudantes de direito também que assistem, né, a nossos eventos. Você poderia dar mais algum exemplo, Viviane? Teria condições? Bom, eu fiz a minha pesquisa de doutorado, Vitor, e infelizmente aqui em São Paulo existem pouquíssimos casos de tomada de decisão apoiada. Mas, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência física que precise de algum aconselhamento para algum exercício de seus direitos, por exemplo, de repente, por causa da deficiência, ela teve uma dificuldade maior de, enfim, lidar com negócios jurídicos de maior monta, etc., ela pode precisar de um apoio. Então, o que Entendi. que essa pessoa faz? Ela contrata um advogado, ela vai na defensoria da sua região, dependendo da possibilidade, né, do limite,
e ela escolhe 2 apoiadores. Então, pode escolher 2 amigos com quem ela nutra um grau de confiança. E eles falam, as pessoas podem definir assim, então, eu estou elegendo fulano e cicrano para serem meus apoiadores, e o objeto do nosso apoio aqui vai ser o quê? Contratos acima de R$ 5.000, porque de repente é uma pessoa com deficiência física que tem dificuldades para lidar com isso, mas ela é atleta, então ela pode ter vários contratos de atleta, ou é uma pessoa que seja na cultura, que ela lide com vários contratos de cultura. Então, lida ali com apoio, e daí os apoiadores vão definir, as partes vão definir esse contorno desse apoio. Lembrando que o apoio, a gente fala em direito civil, né? É uma cláusula geral, é uma cláusula aberta e as partes que vão colocar ali o seu conteúdo. Então, elas definem que é aquele objeto, o juiz vai definir, vai homologar, e daí, na prática, no dia a dia, esses apoiadores vão ficar vinculados a essa pessoa e vão ter que fornecer a essa pessoa, ao apoiado, informações sobre prognósticos do que pode acontecer, quais são as opiniões dele sobre determinado contrato, sobre determinada situação, os aconselhamentos de forma geral, Vitor, que essa pessoa precise para ela ter segurança, para ela exercer o seu direito. E aí o efeito é normal, é o efeito dos negócios jurídicos, não é isso? Ele pode ser anulável se tiver algum vício de vontade, alguma manifestação de vontade? Na minha opinião, é uma relação interna entre apoiadores e apoiado, porque quem firma o negócio jurídico na ponta, Vitor, diferentemente da curatela, é o apoiado, não é o apoiador. É o apoiado. Então, diferentemente do que acontecia com o curador, que é o curador que faz em nome de, Sim. Na tomada de decisão apoiada, não. Quem firma o contrato é a própria pessoa apoiada, é a própria pessoa com deficiência. Porque, afinal de contas, ela não tem a capacidade dela coartada, limitada, de jeito nenhum. É uma questão de vulnerabilidade. Então, as hipóteses de anulação do negócio jurídico são as hipóteses contidas no artigo 171 do Código Civil. Ou seja, o erro, o dolo, ação, são aqueles que estão lá previstos. Então, ou seja, os vícios de consentimento, não é isso? Aí incluído o vício social, que é a fraude aí contra credores também. Correto isso? Exato, exatamente. Todos os vícios de consentimento e a relação da simulação. E como é que funciona? Precisa contratar o advogado? Tem que entrar com algum processo? Como é que é feito isso? Eu contrato o advogado e esse advogado faz essa providência? Ou eu preciso entrar com um processo judicial? Como é que funciona isso? No Brasil ainda é judicial, Vitor. Tá. Em muitos países como Argentina, Peru, esse procedimento de tomada de decisão apoiada já é um processo extrajudicial. No Brasil, ele é judicial, e o fato de ser judicial é até motivo de bastante crítica, porque, teoricamente, você está colocando um instituto novo, que teria que ser mais rápido, célere, né? E você está colocando uma barreira, porque você tem que passar pelo juiz, tem que passar pela homologação, sim, do jeito que você está colocando, eu entendo, então, que a tomada de decisão apoiada seria o fórum multiportas, né? E não poderia ter essa barreira aí. Quer dizer, eu sei que o monopólio do Poder Judiciário, da legislação, pertence aí ao Poder Judiciário, mas eu acho que aí ele começa a engessar a coisa, né? E à medida que ele vai engessando, vai atrapalhando aí, inclusive, o desenvolvimento. É isso mesmo? Eu concordo com você, Vitor. Eu acho que engessa, mas eu espero que, com o tempo e com a utilização desse instituto, e nós até comentamos aquele dia, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não usa esse instituto ainda. Quando eu fui defender, eu até ouvi assim de umas pessoas, puxa, mas você vai falar sobre isso? Não é um tema tão bom. Eu falei, puxa, mas veja só, na Itália, a Suprema Corte já falou que a tomada de decisão apoiada lá, que a administração de sustênio, é regra, e a interdição é exceção. Então, por que em outros países nós temos influência romana, esse instituto é tão usado e aqui não? Então, eu tenho a sensação de que, com a ajuda dos nossos colegas, advogados, a gente consiga popularizar um pouco mais esse instituto, mas e aí com o tempo a gente levá-lo para extrajudicial. Mas aí nós teríamos uma barreira constitucional, né? Porque está previsto na Constituição a inafastabilidade, né, do Poder Judicial. Esse é um problema, talvez, eu estou colocando isso porque é um problema sério, né? Porque, veja bem, nós temos aí os conciliadores, os árbitros e tudo mais, que, no caso de algum problema, se socorre de novo do Poder Judiciário. Quer dizer,
dá um passo para frente e dois para trás, né? Eu acho que está errado isso, né? Eu acho que o Poder Judiciário acaba se auto-engessando, né? Então, eu acho, na minha opinião, que teria que ter uma mudança aí, muito mais profunda, né, com relação não só à tomada de decisão apoiada, mas também com relação a outros, né, meios, né, de composição aí amigável. Não é isso? Eu não entendo ele como um meio de composição amigável, eu entendo Tá. como quase como um instrumento, não é uma Sim, procuração, né? eu entendi. É uma forma de um contrato que, Sim, teoricamente, poderia ter um controle judicial a posteriori. sim. Não Então, agora, né? exato. Porque eu acho que esse controle prévio, Vitor, realmente ele ingessa, como você bem comentou. Mas talvez com a popularização um pouco maior desse instituto, a gente consiga levá-lo também para a esfera extrajudicial. Como funcionaria? Em vez de um controle judicial prévio, você tem do tabelião, né, que vai conseguir tomar a vontade dessa pessoa e delimitar o objeto, e, claro, inafastabilidade do Poder Judiciário em caso de Mas alguma isso é no fraude. futuro, né? Não agora, né? Exato. Alguma fraude que venha a ser perpetrada pelos apoiadores, né? De repente, o apoiador está agindo de má fé, ou o apoiador está agindo com interesse próprio. Sim. Aí Pode pode acontecer. ocorrer conflito de interesse e aí a coisa complica. Né? Exato, exato. E aí eu acho que nessa situação a gente consegue fazer uma correção judicial. E como anda a Mas divulgação desse instituto? Como é que você vê isso, né? Você acha que está havendo pouca divulgação desse assunto? A legislação existe, mas o povo ainda não tem consciência, ou poderia ter consciência, falta um pouco de vontade política, talvez, sei lá, né? Como você encara a situação? Eu sei que o ainda é o instituto é novo, né? Mas, Ainda é novo, né, Vitor? Embora a gente já tenha aí 6 anos de vigência da lei, então já teria dado. Quando eu fiz a minha tese, eu pesquisei no IMESC, aqui em São Paulo, e eu vi que realmente, segundo informações prestadas pelo IMESC, não existe nem internamente uma diferenciação dos números de tomada de decisão apoiada e curatela. Mas eu sei que os números são muito baixos. Eu conheci o Instituto porque eu já estudava esse tema antes. Então, no mestrado, eu falei sobre capacidade civil e a mudança feita pelo Estatuto. E daí, consequentemente, acabei aprofundando mais e mudando um pouco o tema no doutorado e fui para a tomada de decisão apoiada. Ainda ela não é muito utilizada, porque eu acho que falta divulgação mesmo nos meios de comunicação, mesmo entre os advogados. E daí, se nem os advogados sabem e conseguem propor isso para o seu cliente, a gente ainda vai então, a enfrentar ideia exatamente da nossa reunião de hoje foi exatamente divulgar, porque no dia em que você ministrou essa palestra, eu achei o assunto muito importante e interessante para o operador de direito, né? Para ele é mais um instituto que ele pode, né, se utilizar, né, de forma a atender os interesses, né, do seu cliente. Mas eu vejo pouca divulgação com relação a esse ponto. Eu vejo muito mais divulgação aí, por exemplo, numa conciliação, numa arbitragem, do que eu sei que são distintos os institutos, mas do que esse instituto que é novo. Ele surgiu exatamente para solucionar outros problemas, não criar mais problemas, né? Então, achei muito interessante isso. Eu acho que nós temos que dar realmente um pouco mais de divulgação a esse ponto aí. E quais e se são a os. gente conseguir, se a gente, desculpa, Não? se a gente conseguir ampliar a utilização, né, Vitor, até para pessoa com deficiência, pessoa idosa e pessoa que se sinta vulnerável, tenho certeza que a divulgação vai aumentar. Vamos trabalhar nesse ponto, porque eu acho importante, né? Por exemplo, eu já sou idoso, tá? Conheço um monte de gente idosa, tá? Que às vezes precisa do apoio, né, de uma outra pessoa que entende. Por exemplo, hoje nós estamos aí na área da informática, eu não sei se você lembra, né, do dia que eu estava falando sobre a informática, né, porque a minha especialidade é exatamente direito digital, mas existem muitos idosos que têm problemas, né, para se encaixar, porque o mundo muda muito rapidamente, tá? Então eu acho que é importante essa tomada de decisão apoiada, muito importante, porque o mundo ele vai muito rápido, né? Então a gente precisa aprender a sobreviver nesse ponto. E ele pode ser aplicado também, Vitor, para as questões existenciais, não somente para as questões patrimoniais. Certo. Então, a gente pode ter uma pessoa que tem alguma dificuldade de questão patrimonial,
mas ao mesmo tempo a gente pode também ter uma pessoa que tem uma dificuldade para decidir sobre algum aspecto da sua saúde, de como ele vai fazer um tratamento para um filho que ele tem, enfim. Como eu falei no começo, como o objeto é amplo, a cláusula geral é ampla, a gente tem um escopo totalmente aberto para seguir a vontade das partes. Eu acho isso bastante interessante. Sim. Bom, a legislação, nós temos aí do Código Civil, né? Nós temos aí uma parte né, que define a tomada de decisão apoiada, inclusive, às vezes é objeto, inclusive, de Teoria Geral do Direito Privado 1 e 2, né, nas faculdades, tá? E o interessante é que ele não se confunde, né, nem com a tutela, nem com a curatela, né? Tem uma diferença aí grande, né? Você quer falar alguma coisa sobre esse assunto, para o pessoal entender um pouco mais? O que é tutela, curatela e a tomada de decisão apoiada? Eu sei que você já falou, mas vamos deixar isso bem mais claro. Claro, a curatela, que sempre foi chamada de interdição e ainda é chamada de interdição pelo nosso Código de Processo Civil, porque o CPC e o Estatuto tramitaram na mesma época e acabou ficando meio incompatível, mas a curatela sempre foi prevista como um instrumento de substituição de vontade. Então, embora a gente saiba que, né, vontade e interesse são aspectos do direito subjetivo, a vontade do curatelado era sempre substituída pela vontade do curador. Para falar a verdade, era isso que acontecia. Então, pessoas que eram consideradas como absolutamente incapazes ou relativamente, elas passavam por um processo de interdição e eram, na sua grande maioria, substituídas integralmente por meio da representação pela vontade do seu curador, ou seja, elas eram afastadas, elas não emanavam as suas habilidades, os seus desejos, sua potencialidade, as suas vontades, né? As suas subjetividades. E a tutela já é um instrumento dedicado à pessoa menor, que por alguma situação da vida perdeu os pais. Então, nomeava-se o tutor. Né? Então, a tutela é um pouco diferente, ela diz respeito à falta dos pais. E a curatela sempre disse respeito a uma questão de incapacidade por alguma questão de discernimento, cognição, como chamava o Código Civil de 16, os loucos de todo gênero, né? Perfeito. Então, bom, eu sei que você participa de um GT, né? Fala um pouquinho da sua participação nesse GT, o que vocês fazem lá, como é com relação à tomada de decisão apoiada, né? E como funciona? Quando eu terminei o meu mestrado, eu tomei a liberdade de levar o meu livro para a Célia Leão, que era então secretária, e ela montou esse GT. É um GT composto por algumas entidades, pela OAB, pelo Jô Clemente, por algumas entidades com relação à pessoa com deficiência. Eu fui convidada para participar e nós fizemos algumas palestras, porque eu acho que esse tema precisa ser divulgado ainda. Então, principalmente até para a área médica, Vitor, porque são os médicos que ainda tratam da questão de incapacidade. Teoricamente, hoje, se vocês forem ler o Código Civil, o artigo 3º, incapaz totalmente é só menor de 16 anos. Menor de 16 anos. Não tem mais capacidade absoluta com relação à doença mental. Isso. E os médicos, às vezes, passam por cima disso. E eles são as primeiras pessoas a darem os laudos. Então, a gente tem um GT para divulgação. Então, a gente divulgou para o IMESC, os médicos do IMESC. A gente pretende ainda divulgar, não sei se vai dar tempo agora, porque está no final da gestão. A Aracélia, com a desincompatibilização da Célia, entrou a Aracélia, que trabalhou no Jô Clemente, antiga PAI de São Paulo, durante muitos anos, uma ótima pessoa. E a gente pretendia divulgar na Secretaria de Educação, para justamente fomentar essa mudança legislativa, Vitor, que é muito importante, e a tomada de decisão apoiada como uma alternativa, né? A gente sabe como é grave quando uma pessoa chega na sua família e vai falar, eu vou interditar você. É difícil, é grave, a gente sempre teve estigma, né, relacionado à interdição. É uma coisa que pega, né? Light, é um apoio só. Você não precisa interditar, afastar. Você vai dar um apoio. É uma solução para que a pessoa continue exercendo diretamente por si os seus direitos, mas conte com apoio.
A gente tem apoio todo dia, né, Vitor? A Tá gente tem certo. apoio da nossa família, de amigos, mas tem gente que não tem. Então, tem gente que precisa que esse apoio seja um apoio mais formal. Sim. Existe alguma lei projetada aí, um projeto de lei, alguma coisa com relação à tomada de decisão apoiada? Ou a coisa está tranquila, né? Nesse sentido? Eu acho que tem, eu não sei agora te falar, mas acho que tem alguma tentativa de ampliação. Há quem diga que a lei é muito curtinha, estou falando aqui, mas tem 11, É, 11 um artigo e 11 parágrafos. isso. Então, existe sim. Mas eu acho que, e antes de tudo isso, a gente já pode começar a tentar oferecer para os nossos clientes esse trabalho, porque eu acho que é uma boa solução para muitos casos. É Bom, como eu falei para você, em outros países ela é a regra, a interdição é a exceção. sim, eu imagino, eu advogo desde 1981, então me formei, né, e já comecei a advogar. Então tem um pouquinho aí né, eu sempre acreditei que a advocacia, essa advocacia de balcão, né, de fórum, né, de tribunal, essa advocacia, deveria ser a última coisa que nós deveríamos, né, aplicar. Nós temos que tentar, né, fazer sempre, né, aquela intermediação entre os escritórios para a solução de qualquer conflito, de qualquer um deles, né, para resolver aí os interesses do cliente, enfim, tá? E eu estou vendo que no Brasil estão surgindo aí vários institutos, mas nós temos esse problema que eu acabei de colocar para você, que é o engessamento, né? Quer dizer, não se pode, né, fazer isso, enquanto os outros países estão andando aí a passos largos, tá? Então, eu sempre fui adepto disso, mas vamos aguardar aí o andamento aí das coisas para poder andar. Agora, o que que você, na sua experiência, né, como doutora, o que você recomenda para esses jovens advogados? Porque você sabe, né, que as universidades estão aí, né, cheias de estudantes, agora em razão dessa Covid-19. O pessoal começou a estudar muito mais, né, em casa, né, pelo home office online, tá? E o mercado vai estar disputadíssimo aí, né? Nós temos mais de 15 mil aí alunos que são jogados, né, todo ano aí no mercado, fazem o exame de ordem e tudo mais, tá? O que que você recomenda para eles? Olha, gente, tá aí essa é um bom, né, uma boa opção, né, ou não. O que que vocês têm que fazer? Ou tem que esperar um pouco para começar a mexer nisso, ou já começam a mexer agora, entendeu? Qual é a sua orientação para esse jovem estudante? Olha, Vitor, eu vou dar a orientação que eu tive do meu pai. Meu pai Ó, era juiz, sim. foi desembargador, Eu enfim. conheci seu pai. Não deixe de estudar e de se atualizar. O direito não admite um profissional que deixe de estudar. Por mais que a gente tenha que se tornar especializado, eu acho, a gente tem que saber tudo o que acontece à nossa volta, né? Porque o direito é interdisciplinar. Eu acho que a gente tem que se especializar, mas eu acho também que a gente tem que olhar ao nosso redor, né, Vitor? Porque não adianta você se especializar em direito da pessoa com deficiência e não saber que discriminação é crime, É discriminação da verdade. pessoa com deficiência. Então, você precisa ter uma leitura multidisciplinar do direito, você precisa saber se colocar nas situações. E eu acho que dessa forma você consegue ir angariando uma boa carteira de clientes e fazendo nome, sem deixar de estudar. Pegue tudo que aparecer na sua mão, leia, não vai aplicar, mas você já sabe da nova lei de improbidade administrativa, sabe que está tendo alteração em direito digital. Então, assistam as palestras. A OAB é um bom campo, né? É um bom campo para isso. Tá? Colegas de todas as áreas, gente muito boa. E é o que você falou. Eu acho que ninguém trabalha sozinho. Acho que a gente precisa do outro, mas é importante você saber por onde começar. Até Né? no Por exemplo, nosso, até no nosso escritório, você não consegue hoje advogar sozinho, né? Antigamente até se podia, né? Era aquele advogado eu sozinho, né? Que era o médico de família, né? Hoje não tem mais isso. Hoje, se você não tem os seus colegas que possam ajudá-lo a tomar uma decisão, inclusive, né, para o seu cliente, você acaba, né, se prejudicando. Não é isso? eu acho. Então é o que você falou. Ninguém trabalha sozinho, mas e daí entra esses contatos com os colegas que eu acho muito importante. A gente está numa época de compartilhamento, né, Vitor? É. Então
o compartilhamento entre os advogados, você entender um pouco mais, até para você saber, olha, direito digital, vou chamar o Vitor. Eu sei que ele sabe disso, então eu leio, sei que existe uma nova legislação, mas se eu quiser me aprofundar, eu vou fazer uma parceria com você e vou te colocar em contato com o meu Lógico. cliente. Então, Hoje eu não acho tem, que hoje, dada a complexidade, né, dos negócios que são realizados, não tem mais como você fazer nada sozinho. Ou seja, está fadado aí a perecer aí mais cedo ou mais tarde. Doutora Viviane, foi um maior prazer tê-la aqui conosco aqui. Mande aí o recado que você quiser. Nós vamos encerrar aqui a nossa entrevista. Foi uma honra. Primeiro, né, foi uma honra tê-la aqui conosco, tá? Segundo, né, vou talvez fazer aí um evento pela Comissão, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação da OAB Pinheiros. Está convidada já desde já, tá? Porque é importantíssimo a gente inserir esse tema, né, dentro dessa colocação, né, da temática, né, que é jurídica e informática, que nós temos aí vários conflitos, inclusive com a inteligência artificial, que nós vamos depois discutir, né, a tomada de decisão apoiada com a inteligência artificial, e está aí convidado desde agora, tá bom? Muito obrigada, Vitor. Fiquei super feliz com o seu convite. Queria aproveitar para parabenizá-lo pela longa trajetória na OAB. Eu falo isso não pelo longa, mas com maior respeito Obrigado. por você e pela sua família toda. Eu acho que é fundamental esse trabalho que você faz na OAB, até com essa questão de inclusão da pessoa idosa no âmbito digital. Eu sei que você já trabalhou muito em prol disso, e você mostrou isso. E eu fico aqui à disposição, sempre que eu puder colaborar. Acho que o tema sobre tomar decisão apoiada e curatela vale a pena ser estudado, é muito interessante. E para quem precisar de mais alguma informação, eu estou aqui à disposição. Vamos lá. Fale o seu e-mail, né, para o pessoal aí, quem quiser te procurar. Meu e-mail Vamos lá. é vivianelimonge@limonge.adv.br e nas minhas redes sociais eu estou como @vivianelimonge, tudo junto. Tudo bem, gente? Vocês entenderam aí? Então tá aí. Quem quiser conversar com a doutora Viviane Limonge a respeito desse assunto, né, que é a tomada de decisão apoiada, né, tá aí uma grande oportunidade, né, para vocês, tá bom? Doutora Viviane, muito obrigado. Tenha uma boa noite e será um sucesso essa nossa gravação. Obrigada, Vitor. Boa noite. Sucesso a todos nós. Um forte Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau.